Você já conhece a camisaria Amazônia? Bom, aqui em Belo Horizonte todo mundo conhece camisas de qualidade, algodão egípcio, a melhor qualidade em estampas também, e não por menos, ela está com a gente na Cambotas Trail Fest e fez as camisas. Aqui, ó, a gente tem a Serra de Cambotas, que ficou maravilhosa. Quem esteve lá na prova de Cambotas pôde conferir. Tem homenagem ao Chico Santos, a Letícia Saltori, tem muita estampa bonita e vamos lançar a coleção de camisas da Cambotas Trail Fest pela Amazônia. Então já fiquem ligados que a camisaria Amazônia vai ser a camisaria oficial da Cambotas Trail Fest e você não vai perder tempo. Você vai poder usar toda a qualidade da Amazônia com as estampas de Cambotas. Então não perde tempo. Em breve vamos divulgar o link para você também poder comprar sua camiseta. E agora, bora lá para a resenha. Fim de semana teve muito recheado de provas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora na gringa. Tivemos um belíssimo resultado lá na Argentina, Patagonia Run, 100 milhas. E também tivemos um ótimo resultado também nos Estados Unidos, na Zion, lá em Utah, a nossa, acho que eu posso dizer isso, talvez sim, talvez não. Eu acho que a maior especialista em 100 milhas que a gente tem nos dias atuais, Rosália Camargo Guarischi. Bom, você pode concordar ou não. Na minha forma de ver, ela tem feito muitas provas de 100 milhas lá fora. Já passou de 10, já deve estar na casa aí das 15, 16, 100 milhas. E eu não sei, pode ser que Fernanda Maciel, às vezes a Manu Vila Seca, pode ser que elas tenham mais do que isso, mas eu acredito que não. Eu acho que a Rosália é a atleta feminina que mais tem provas de 100 milhas no Brasil. Bom, falando nisso, a Rosália participou esse fim de semana lá em Utah, nos Estados Unidos, da Zion 100 milhas. Cara, uma prova muito bacana, eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, fui me aprofundar um pouquinho agora, que a Rosália participou. Teve o Marcelino também que participou no 100K, fez 14 horas 22, um belíssimo resultado. Marcelino também, que é um dos maiores ultramaratonistas do Brasil, sem dúvidas nenhuma, porque ele é atleta de 100 milhas, já fez diversas provas de 100 milhas, de 100K, de 200 milhas, as provas mais duras do Brasil e também internacionais, como Arrowhead, Badwater, o TMB, entre diversas outras, o cara já teve. O Western State já fez 2 vezes, e ele também completou lá os 100 quilômetros na Zion. Mas eu queria falar mais especificamente da nossa representante feminina, a Rosália Camargo Guarischi, que, como eu disse, para mim é a maior ultramaratonista especializada em 100 milhas que a gente tem hoje no Brasil. E eu falo isso com uma segurança muito grande, tendo em vista que ela, por só de UTMB, ela já tem 2 participações. Esse ano ela já participou da Western States e agora a segunda 100 milhas que ela faz em 2025. E sempre com performances de boa a ótima. Né? Então a gente vê que a Rosália, ao longo dos anos, foi se especializando em longas distâncias, passou das provas que ela sempre foi campeã de 50K, ela ficou muito famosa na época pelo X-Terra, ela ganhava praticamente todas as provas do X-Terra 50 km, depois ela partiu para as provas de 100 km internacionais e entrou para 100 milhas, cara, e parece que ela realmente se especializou. Você vê a Rosália participando aqui no Brasil de provas menores, ela está sempre no circuito WTR, mas a WTR ela não passa de 60 km. Então a Rosália está sempre ali, claro, não ganha todas, né? Mas sempre com performances muito boas, nunca perdeu performance, mesmo se especializando em provas de 100 milhas, que tende a ser um pouquinho mais lenta. As provas que ela participa aqui no Brasil, menores, ou ela vence ou ela está ali no pódio geral, sempre está andando muito bem. E eu gosto muito de ver a Rosália correndo, ela sempre com aquele sorrisão no rosto, sempre fazendo bons vídeos. Ela agora está com o canal no YouTube, vou deixar o link aqui também na descrição para vocês também acompanharem um pouquinho da trajetória da Rosália, que realmente vale a pena. Para quem gosta de trail e conhece, ou se você não conhece ainda, cara, é um perfil que vale a pena de você acompanhar, tanto no Instagram quanto agora no YouTube, que ela está criando conteúdo para lá. Provavelmente ela deve ter feito a cobertura da Zion também em vídeo e provavelmente vai sair dentro de alguns dias aí a cobertura dela, dessa prova que ela fez. Eu acompanhei aqui pelo Instagram dela, ela fechou a prova em 26 horas, deu 171 quilômetros no fim das contas,
E, pô, tá de parabéns, um baita tempo e, pô, muito legal ver a Rosália brilhando sempre nas provas de 100 milhas mundo afora. Bom, e agora eu queria falar com vocês de um atleta que foi lá para a Argentina na Patagonia Run, participou pela segunda vez das 100 milhas da Patagonia Run, que eu posso falar de carteirinha, que eu já participei dessa mesma prova, 100 milhas da Patagonia Run, e posso te falar, cara, é uma prova dura. Eu, quando fui para ela, foi 2018, já faz, putz, cara, tem 7 anos já que eu fui para essa prova, e, nossa, é realmente uma prova muito dura. Eu subestimei a prova e dei com os burros na água. Tive que abandonar a prova no quilômetro 123 por pura inexperiência. Foi minha primeira prova de 100 milhas e fui com tudo, estava muito bem treinado e é aquela coisa, né? Segurar ritmo para quem está muito bem treinado é difícil. Acabei pagando meus pecados durante a madrugada, muito frio, vento, chuva. Praticamente congelei na madrugada e não consegui completar a prova, parei no 123, literalmente exausto. E por isso eu posso falar de verdade o que é a Patagonia Run 100 milhas e o que foi o feito do atleta brasileiro que esteve lá e fez um baita resultado. Murilo Pontes é o nome dele, cara. Porra, Murilo, segunda vez que ele foi lá, na primeira vez que ele participou da prova das 100 milhas, ele chegou até a me contar que no final da prova ele quebrou, não conseguiu manter um ritmo que o levasse mais à frente. Eu não vou lembrar aqui agora, nesse momento, qual foi a colocação dele, mas ele foi muito bem, foi o melhor brasileiro também nessa primeira participação dele. Mas, pô, nem se compara com o que ele fez agora. Fez em 22 horas e 14 minutos, um tempo assim muito, muito bom, menos de 18 minutos do campeão, que fez em 21 horas e 58 minutos. Cara, foi um belíssimo resultado. O Murilo, apesar de ter pouco tempo que ele corre corrida em trilha, ultramaratonas de trilha, ele sempre teve uma constância muito grande em performance, principalmente em provas muito longas, né? Ele já participou de diversas provas, tanto de La Mission quanto Paratiba UTMB, agora na Patagonia Run, nessa segunda vez que ele participou, e conseguiu a terceira colocação geral da prova. Cara, realmente foi um resultado muito impressionante. Vi até alguns amigos brincando, não sei se era brincando ou falando sério, acredito que é brincando, falando, melhor resultado de um brasileiro em 100 milhas na história. Calma, não é para tanto também não, cara. A gente nem precisa entrar nessa discussão aí, porque isso daria pano para manga e a ideia desse vídeo não é bem essa não. Bom, só para a gente matar essa conversa aí de o melhor resultado de 100 milhas de todos os tempos de um brasileiro, só para matar a gente nem vai longe não, a gente só lembrar da 100 de 100 milhas que aconteceu em Paraty, onde Daniel Meyer fez abaixo de 22 horas. Então, polêmicas à parte, já matamos esse assunto e vamos seguir aqui falando dessa belíssima performance do Murilo, que realmente fez um trabalho muito bem feito. Conversei rapidamente com ele na internet e ele falou que conseguiu realmente cumprir o planejado, correu a prova inteira, fez um trabalho muito bem feito de pontos de apoio e conseguiu cruzar a linha de chegada aí, cara, a menos de 18 minutos do campeão. É realmente impressionante o que ele fez e a gente aqui tá super feliz de ver um brasileiro performando nesse nível em terras gringas, na Argentina, que é uma terra que já tem uma cultura outdoor, uma cultura de corrida em montanha, principalmente de provas longas, muito maior do que o Brasil. Não dá nem para comparar o nível de desenvolvimento do esporte outdoor argentino com o brasileiro. E a gente conseguiu uma belíssima colocação como essa, o terceiro lugar geral nas 100 milhas da Patagonia Run, é algo realmente para a gente comemorar e muito. O Brasil já vem tendo alguns bons resultados internacionais dentro do Trail Run, e esse veio para ratificar ainda mais que o Brasil está crescendo, está melhorando e está chegando cada vez mais perto. Ano passado tivemos o campeão sul-americano de corrida longa, com o Celinho nos 80K, também na Argentina, e também tivemos o nosso recorde no Ultra Trail do Mont Blanc, com o Diego Tales fazendo abaixo das 27 horas, uma prova tão dura quanto o UTMB. Bom, e pensando em UTMB, Diego Tales, Murilo Pontes, dá para fazer um comparativo? Qual que foi melhor? Cara, bom, eu já fiz as duas, não completei a Patagonia Run, já completei o UTMB, e o que eu diria, né?
Eu diria que a Patagonia Run é uma prova mais rápida que o TMB, porque ela tem menos ganho. O TMB tem 10 mil, a Patagonia Run tem cerca de 8 mil, mas a Patagonia Run é uma prova, na minha forma de avaliar, uma prova mais dura, uma prova mais difícil, de terreno mais técnico. Quando eu corri, as 2 vezes que eu corri o TMB, eu não tive problema com o clima muito grande, né? Era mesmo chuva muito gelada, mas não tive grandes problemas com o clima. Na Patagonia Run, o clima foi mais extremo para mim. Eu sei que lá no TMB também tem anos que tem o vento branco, que é o vento de gelo que congela até a retina do olho. Já tivemos relatos e brasileiros que tiveram que sair de provas por conta desse vento branco. A Manu Vilaseca é uma atleta que sofreu com isso, salvo engano, em 2017 ou 2000, acho que foi 2017, ela teve que abandonar a prova porque a retina congelou, é isso mesmo, o vento branco congelou. Mas eu nunca peguei esse tempo lá em Chamonix, na prova, no TMB, e peguei na Patagonia Run, menos 7 graus, com vento de 70 km por hora na madrugada, chuva, todo molhado, enfim. Para mim, a Patagonia Run foi uma prova mais dura do que o TMB, porém mais rápida do que a prova do TMB. Então, a título de, vamos dizer assim, de comparativo de pessoas que já completaram as duas. A gente falou aqui agora da Rosália, e ela já correu tanto Patagonia Run 100 milhas quanto o TMB. E na Patagonia Run ela fechou em 27 horas e no TMB em 35. Então você vê a diferença que existe entre Patagonia Run e o TMB. Né? O TMB é uma prova mais lenta, menos técnica, e a Patagonia Run é uma prova mais técnica, mais dura, porém mais rápida. Né? Então, assim, não dá para comparar. Por isso que eu acho muito estranho quando as pessoas começam a falar o melhor resultado de umas 100 milhas de um brasileiro na história. Cara, depende. Se você for olhar 100 milhas, o Iasa fez em 15 horas na 100 o Caminho do Imperador. E outros também fizeram abaixo das 20 horas nesse mesmo evento, né, que, para quem não sabe, aconteceu durante a pandemia, um evento, a 100 Caminho do Imperador, onde eram feitas largadas em dias separados. Né? Todo fim de semana tinham largadas com 4 atletas. Era uma prova onde todo final de semana a gente tinha um melhor atleta. E no final das contas o Iasa fez o tempo mais rápido, acredito que foi sub-16, 15 horas e alguma coisa. Então, assim, não há como a gente comparar provas, tempos e resultados em provas, seja de qual distância for. Quando a gente está no trail, a gente não pode criar esse parâmetro como é na rua, como é na pista, que dá para a gente pegar, porque tem pouco ganho, pouco desnível, é só asfalto. Então, não vamos entrar nessa discussão, gente, pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, cara, o resultado do Murilo foi algo assim impressionante. Deixo aqui meus parabéns para ele e prometo trazer ele aqui para conversar com a gente, para falar um pouquinho da história dele, para falar toda a preparação que ele fez para Patagonia Run 100 milhas e também contar o que ele planeja para os próximos passos. Será que ele vai para um TMB da vida, para a gente ver como que vai ser a performance dele? Será que ele vai conseguir fazer uma performance tão boa em terras francesas, italianas e suíças? Eu acredito que se ele for mesmo para o TMB esse ano ou ano que vem, eu tenho certeza que ele faz ali no mínimo um sub-30, isso aí sem sombra de dúvida, podendo até mesmo andar na mesma pegada ali do Diego Tales, sub-28, sub-27 talvez. Eu acredito que vai ficar nessa casa aí. E agora eu quero saber de você, o que você acha? Você concorda que o Murilo fez um dos melhores resultados de atletas brasileiros em 100 milhas de todos os tempos? E você concorda comigo também que a Rosália é a maior especialista de trail em 100 milhas do Brasil na atualidade? Bom, comenta aqui e a gente vai se falando durante a semana. Valeu, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.